Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sempre gosto de falar que o objetivo nosso é sempre mostrar tudo que rola por aí, o mundo do entretenimento, informações, para você que nos acompanha. Mas hoje o nosso bate-papo é um pouquinho sério, para não falar um pocão, porque o que está acontecendo... Gente, faz o seguinte, vamos subir a vinheta e eu falo para vocês o que vai rolar, porque o que rola por aí, rola aqui. Seja bem-vinda, meninas. Que prazer falar com vocês. Olha só, gente, hoje o que rola por aí, tá? Primeiramente, quero agradecer a galera que nos acompanha no Mato Grosso. A gente recebe muito recado do pessoal que tá lá em Águas Lindas de Goiás. Vocês conhecem Mato Grosso? Só por nome. Só por nome? De lá eu não Você conheci, conhece, né? Não sei se é natural da onde? Sou goiana. Goiana. E você? Eu sou natural de Tocantins. Tocantins, é isso aí. E aí o pessoal tá nos acompanhando, é sempre bacana, o pessoal de Águas Lindas de Goiás também. Quero apresentar primeiro a Iole, seja bem-vinda. Iole Bulhões, não é isso? Pode falar mais um pouquinho perto do microfone, tá? Isso. Tá bom assim, né? Né, produção? Então, seja bem-vinda. Se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho o que você faz, quem é você. Bom, meu nome é Iole Bulhões, eu trabalho na área de estética, voltada para estética corporal. Basicamente, eu chapo a barriga, afino a cintura, levanto o bumbum e Peraí, acabo com a celulite. calma, você faz o que com a barriga? Ó, deixa eu te falar uma coisa, eu tô precisando, porque eu disputo, quero mandar um abraço pro pessoal da RG. Eu disputo o Campeonato Goiano de Kart, eu tô precisando perder a barriga e eu não sei mais o que eu faço. Mesmo. Então, pronto. Eu sou a pessoa que resolvo. Tá certo. Você falou que faz também um trabalho pós-operatório também. Pós-operatório de cirurgia plástica, pós-parto, trabalho com diástase, com gordura localizada, celulite, com flacidez. Parte de corporal é comigo mesmo. Pronto. Então tem um método exclusivo, tá? Que Não a gente pode esquece de falar. pegar o telefone dela antes da saída aí, tudo certinho, que a gente vai, né? Ó, mas aí o pessoal do que rola por aí, vai ter um desconto também, né? Não tem tudo Pode isso, chamar né? lá, Pode chamar? chamar. Aí, ó, já fiquei à vontade. Dani Alves, mas a gente vai falar mais. Dani Alves, seja bem-vinda. Obrigada. Dani, Que honra estar aqui. A honra é nossa, cara. Que responsabilidade, porque assim, a gente vai entrar num assunto tão delicado que está acontecendo hoje com as mulheres. Sim. E assim, eu fico lisonjeado de você confiar na nossa produção, de ter nos procurado e abrir uma experiência de vida que muitas pessoas... A gente tava falando um negócio antes de entrar no ar, que não é ativar um gatilho, mas de repente muitas pessoas vão identificar com a sua história de vida e de repente pode tomar uma atitude que está vivenciando nesse momento e de repente não teve coragem de tomar. Concorda? Concorda, Iole? Plenamente. Né? É muito importante o seu relato de vida e você contar a sua história para o mundo, para outras mulheres se identificar. E além de ter a questão da denúncia, se for o caso, mas a superação, principalmente a superação. Dani Alves, quem é você? Fala um pouquinho de você. Primeiro que você é uma grande profissional, você é contadora, né? Sim, sou contadora, já pós-graduada agora recentemente, né, como para a parte fiscal. Eu tenho também uma consultoria para microempreendedor individual. E atuo também no ramo de beleza. Nossa senhora, quando descansa, maquiagem. carrega pedra, né? Quando descansa, carrega pedra, né? Sim. Então, tá uma loucura, né? Sobre essa reforma Sim. tributária. Os contadores tá Nossa, sofrendo pra Deus. caramba, né? Porque é uma reforma que, pelo jeito, não acaba tão cedo. Porque a reforma já é difícil. E reformar algo que você não tá dominando, o pessoal não tá dominando essa reforma tributária. Gradativo, né? E fora que também ainda tá muito recente, que às vezes até a própria Receita Federal ainda tá meio à mercê de algumas coisas, de informação, adequações também. Então é um processo, né? Vai ser passo a passo. Então. Você falou que é natural de Tocantins. Tocantins. Né? O que você tem para falar pra gente, aconteceu com você? Pra gente ir direto num ponto que o pessoal vai identificar, como eu havia dito, que é a superação da sua vida. Bom, como eu falei, sou natural de Colinas do Tocantins. É uma cidade menor, né, pequena, mas eu nasci em Colinas, mas eu fui criada num povoado chamado Tupiratã. Lá é mais conhecido como Tiririca, né, mas era Tupiratã. Eu não cresci com meu pai, né, então eu fui conhecer o meu pai mesmo quando eu tinha por volta de 7 anos de idade.
7 Até anos. então, devido a questões familiares, né? Minha mãe separou, eu tinha 1 ano de idade. Então, era muito novinha, não tive, né, o contato com a família parte de pai. Então, eu só fui conhecer ele depois que minha avó materna faleceu. Que aí a gente começou a passar por algumas dificuldades financeiras. Ô, Dani, parece só um pouquinho, deixa eu só te interromper aqui uma situação. A gente tava conversando, e olha, é em off, sobre a transformação, né, da mulher. Né? O homem, então o homem, lógico, ele passa por uma transformação, mas eu falo, a mulher, creio que a transformação, me corrija se eu estiver errado. A mulher, ela passa por uma transformação, digamos assim, mais radical, digamos assim. Ela sai da adolescência, né, vira mulher, né, vem um ciclo menstrual, aí depois vem a questão da maternidade, tudo. E a gente estava falando isso porque, assim, você falou um negócio engraçado. Quando a mulher passa por um nível de estresse, tem algumas coisas assim que refletem? Tem, o corpo da mulher, a autoestima da mulher em si, ela está muito ligada com o corpo dela, com a imagem que ela tem de si mesma. E quando passa situações de trauma, situações que abalam emocionalmente, além de uma resposta hormonal que a mulher tem, ela vai trazer isso para o corpo e muitas mulheres elas não percebem isso. É de uma forma, é um pouquinho gradativa, um pouquinho, cada dia ela vai se deixando para depois ela vai deixando de se priorizar e quando ela percebe, ela tá lavando o cabelo porque é higiênico. Ela já não se olha no espelho, ela já não se reconhece. Eu atendo caso de mulheres que chegam para mim que sim, ela tem uma barriga, o problema é a barriga. O problema estético é a barriga, mas o que causou aquela barriga? Na consulta, eu sempre vou avaliar essa questão, porque o que causou aquilo não é porque ela comeu demais, o que fez ela comer, o que fez ela parar de treinar, o que aconteceu na vida dela que abalou a autoestima dela, ao ponto de ela chegar ao ponto de não se reconhecer. A estética, o corpo da mulher, ele vai evidenciar sempre, ele vai evidenciar se essa mulher ela está bem, se ela não está, e se ela sofre algum trauma, é nítido, é visível na autoestima, no corpo, na estética, o corpo ele responde, o corpo ele reage. Entendi. O pessoal tá fazendo, eu não tô entendendo nada. É por isso que eu falo que a Dani é uma superação, né? E aí, continuando, Dani, aí ele reivindicou também a parte da paternidade, né, dele. Sim. E aí? Porque a gente não tinha convivência, né? Minha avó, ela foi uma das coisas que ela falou, que a partir do momento que minha mãe voltou para casa dela, que a gente também não teria contato com ele. Você pode aproximar mais um Por pouquinho. tudo que ele já tinha causado de sofrimento para minha mãe. O fato de praticamente ter nos abandonado, né? Mas, assim, desculpa, me corrigir, assim, ele chegava a agredir sua mãe, coisa do tipo? Agressão? Minha mãe não chegou a mencionar, acredito que não. Mas por uma vida muito boêmia, né? Assim, de estar com ela e estar com outras mulheres, né? E, inclusive, eu tenho um irmão que é uma idade bem parecida. Então, na mesma época que ele estava com minha mãe, ele estava com outra pessoa. Entendi. Então, e não tinha responsabilidade com a gente, que eram os filhos, né? Uhum. Então, foi uma das coisas que levou ao fim do relacionamento deles. Mas aí tá, mas a vida continuou lá em Tocantins, vocês continuaram lá? Ele foi embora? Sim. Então, depois que minha avó faleceu e a gente começou a passar por muitas dificuldades, teve todo esse processo judicial mesmo, né? E eu sempre tinha comigo, porque a gente que é mulher, né, falando assim, a gente anseia do afeto paterno. E isso afeta muito. Como ela mesma mencionou, assim, de todas as formas, isso afeta muito a vida. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o meu pai. Porque eu não conhecia, não tinha contato. E onde ele morava era uma cidade muito próxima. Em Tocantins mesmo? Em Tocantins mesmo. Ele morava em Colinas do Tocantins. Tá. Aí eu morava no povoado, que era bem próximo, assim. Eu acredito que dava no máximo uns 20 km. Nossa, bem perto. Era bem perto. Então, assim, se tratando, assim, de uma cidade grande igual a Goiânia, seria a mesma cidade, digamos perto. assim, né? Então, assim, mesmo que com tudo que tivesse acontecido, ele não buscou, né, a estar perto da gente ou de alguma outra forma reivindicar isso. Mas, por fim, com tudo isso, a gente, quando é criança, a gente não imagina esses montes de detalhe, né? Dos processos por trás ou do que aconteceu. Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer o meu pai, de ter o afeto paterno,
de ver os meus colegas na escola, tendo os pais no Dia dos Pais, fazendo cartinhas, tendo aquele afeto ali no Dia dos Pais. E eu não tinha. Então eu sempre cresci com um sonho de conhecer o meu pai, de um dia ele poder me buscar na escola, no final da aula, de viver coisas que eu vi os meus amigos vivendo. E aí, né, você tinha nessa época, quando você começou a ter convivência com ele, aí, só pra gente entender A linha. a linha do tempo, né? Aí quando você teve acesso ao seu pai de verdade, você tinha 7 anos. Sim. Aí eu tinha 7 anos. E aí, como é que quando foi? desenrolou tudo, que passou a ter. E aí ficou de acordo que ele iria pagar a pensão, mas todas as férias da escola a gente iria passar com ele. Então, todas as férias a gente estava com ele. E aí, na primeira, logo de cara, foi quando aconteceu. Começou, né, os abusos. O que aconteceu? Ele abusou de mim sexualmente. E não foi... Mas assim, você foi passar as férias com ele, primeira vez, mas assim, antes disso você não tinha tido um contato com ele antes? Não. Não? Não tinha. A não ser durante o processo, né? Que a gente acompanhava minha mãe, tanto eu quanto meu irmão, a gente acompanhava e pôde vê-lo, né? Mas não tinha aquela convivência, né? Aí chegou o dia na época das férias, vocês foram passar as férias com ele. Aí a gente foi passar as férias com ele. Aí ele já era casado na época, né? Já tinha uma família. E aí eu fui pra lá pra ficar as férias. E foi quando começou os abusos. A gente, no dia, assim, eu lembro como hoje, né? Eu fui pra casa dele, a gente tava indo de bicicleta pra casa da minha avó, que é a mãe dele. E aí eu tinha um irmão que era adotivo. Então esse irmão adotivo foi com o meu irmão, que era maior, né? E eu fui com ele numa outra bicicleta. 7 anos você tinha? Com 7 anos. E aí meus irmãos foram na frente e eu percebi que ele começou a ficar mais para trás, diminuindo a velocidade da bicicleta. E aí até que chegou, era um campo, porque lá no Tocantins, assim, pelo menos lá onde a gente morava, e no setor especificamente, não era asfaltado. Então era um campo de terra, onde não passava praticamente ninguém, poucas casas, assim, e muito, muito escuro. Então a gente passava pelo meio desse campo para chegar até a casa da minha avó, que ainda era um pouco mais distante. E aí, quando eu percebi que ele parou, eu imaginei, furou o pneu da bicicleta ou caiu a corrente, alguma coisa. E ele pediu para eu descer. Aí eu desci, fiquei olhando ele como se estivesse analisando na bicicleta. Aí, já em seguida, ele começou a me apalpar e já falou pra me tirar roupa e aconteceu o abuso a partir dali. É assim, uma situação tão complicada, cara, assim. E porque assim, a pessoa que tinha que dar o amor, né, a proteção, e 7 anos é uma criança, né? Sim. E assim, e nesse momento você pensou em gritar alguma coisa? Assim, nem pô, não tinha reação. Eu era uma criança, Não tinha. então assim, eu não esbocei reação na hora do acontecimento mesmo. E não foi um acontecimento só de apalpar ou de alguma coisa. Foi consumado, Foi digamos. consumado mesmo. Na hora eu não tive reação, não esbocei reação. Eu fui começar a processar alguma coisa quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu fui me lavar. E ele entrou como se nada tivesse acontecido. A partir dali a minha cabeça virou. Eu já não pensava mais como uma criança. Normal, assim. A partir dali a minha cabeça começou a virar no sentido de me perguntar o que tinha acontecido. Porque eu não tinha dimensão do que era. Tá, e aí, depois que isso aconteceu, você foi pra casa dos seus avós, Sim. você conversou com sua mãe? Não conversei, porque, como eu mencionei, uma criança, assim, e no meu caso, falando por mim, não chegava nem a pensar assim, o que tinha acontecido. Porque eu, até então, não tinha visto uma maldade. Mas algo dentro de mim mudou.
A inocência da criança, né, cara? No meu Ela não viu. psicológico É uma mudou. vez só que se perde, né? Né? No meu psicológico mudou. Uhum. Eu já não tava no meu normal mais. Né? De uma criança que já sonhava em ser protegida, em ter uma afeição do pai. Uhum. Já não tinha mais. E como foi algo constante, né? Isso começou com meus 7. Aí começou com seus 7 anos Com depois meus e 7 continuou. anos. E continuou. Então, todas as férias que a gente ia lá. E às vezes não só férias, né? Porque às vezes tinha um feriado, né? Escolar. E que ia pra lá, ou algum fim de semana que ia pra lá. Pra você era um pesadelo ir pra lá, então. Era um pesadelo. Começou a ser um pesadelo, assim, gigantesco a ponto de eu querer fugir pra algum outro lugar pra não ir pra lá. Então, eu meio que mentia pra minha mãe, falando que ia pra lá, mas na verdade nem ia. Ficava na casa de uma tia, ou às vezes, como ele tinha uma outra família, então eu preferia ficar na casa da minha avó. Porque aí eu pensava, na casa da minha avó vai ter mais pessoas. E de fato tinha, né? Tinha o meu tio com a família dele, que moravam junto. Então tinha muita gente. Então eu pensava, se eu estiver com eles, não vai acontecer nada. E aí algumas vezes ele não estava por perto. Então era tranquilo. Mas nem sempre era assim. Que às vezes ele ia lá visitar. Ou às vezes ficava por lá e dormia lá. Uhum. Só que ele não tinha escrúpulos pra pensar assim, da forma que eu pensei, que eu estando cercada de pessoas, ele não vai fazer nada. Tanto que um dos meus maiores pesadelos em que o inimigo mais me atacou foi nisso. Porque era quando eu estava dormindo, eu acordava assustada com alguém tampando a minha boca. Então não tinha nem como gritar no momento. Não tinha nem como chamar por alguém. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi na casa de sua avó. Aí começou a ser de forma assim, aleatória. Tava na casa da minha avó, acontecia, como eu mencionei, às vezes estava dormindo numa rede ou em qualquer outro lugar. Ele não tinha escrúpulos de alguém poder acordar e ver alguma coisa, nada, né? Então acontecia na casa dele também. Tava lá, enquanto todo mundo dormia. Era sempre assim. Esperava que todo mundo dormisse para que ele fizesse as coisas. Assim, o que acontece hoje? Você acha, sua opinião, a opinião de vocês duas, primeiro a sua, você acha que hoje a humanidade, nesse sentido, um homem, hoje, porque tá tendo tanta violência contra a mulher, porque isso é uma violência também, né? Sabe, eu acho que é uma das... Não sei se dá nem para classificar o que é pior, mas muitos homens se acham no direito de, como se a mulher fosse propriedade. O que você acha que tem que acontecer para se tomar um outro rumo? Porque parece que a lei que tem hoje parece que não está resolvendo. De fato, a lei... Não é que a lei ela protege, ela é falha, ela tem brechas, né? Então, eles não têm medo. O homem que faz isso, o pai dela, ele não tinha medo da família, de alguém acordar, de alguém ver, ele tem medo de ser preso? Ele tem medo da lei? Não tem. A lei, as pessoas que fazem isso realmente não têm escrúpulos para ter qualquer preocupação se vai ser preso, se não vai. Não faz realmente diferença. A mulher, acredito que a mulher ela tem que aprender a se proteger, a mulher ela tem que aprender a prestar atenção nos mínimos detalhes. Sinais, né? Sempre detalhes. Sempre vai ter um sinal no início. Só que no início, o sinal, ele é pouco. É quase imperceptível. Ele é quase imperceptível e passa pano. Uhum. Porque tá ali apaixonado, porque tá carente. Mas sempre aparece, é um ciúme. Gente, ciúme não é uma coisa legal. Não vamos romantizar ciúmes. Ciúmes é ruim. No começo é pouquinho, a pessoa acha que isso é normal. Tem um ciúme, aquele ciúme benéfico, tem? Existe ciúme, aquele que pode ir mais pro lado do cuidado, do zelo. É diferente. É diferente, né? É diferente de ciúme. É ciúme do não pode, não vai, não deve. Isso é nocivo. Isso é um alerta. Só que no começo é muito sutil. Só que não deve se passar pano para isso. A mulher ela tem que ter autoestima, ela tem que ter
autoconhecimento, ela tem que se bastar para ela não escolher, ela não aceitar situações dessa forma. No caso, ela era uma criança é outra situação, né? Uma criança ela precisa ser protegida. Exatamente. Né? A criança ela não tem discernimento disso. Mas hoje a gente vê muitos casos com mulheres. E a mulher ela precisa aprender a se reservar, a se proteger para isso diminuir. Porque o abusador ele vai continuar sendo abusador. O homem que bate numa mulher, ele vai continuar fazendo isso. Quem tem que sair dessa posição é a mulher. Você concorda com ela? Você concorda que hoje tá mais complicado que antes? Ou você acha que é porque a internet hoje tá mostrando tudo? Hoje tá mais... Eu acredito que hoje a gente tem muito mais informação. Eu até vivenciei uma situação que após postar o meu vídeo do testemunho, postando até lá no TikTok, foi onde eu tive mais críticas. Né? Você teve críticas? E principalmente de mulheres. Muitos questionamentos. Por que você não denunciou? Era uma criança, E entra gente. muito numa linha de tempo também, que isso aconteceu, a gente tá falando de uns 20 anos atrás. A gente tá numa era hoje que a gente tem uma informação na palma da mão. Mas naquela época, não. Eu custei ter um celular. Às vezes, no lugar onde eu morava, a gente ia em cima de um morrinho lá para tentar achar um sinal de internet. E hoje já não é mais assim. Hoje tem muita informação. E eu vejo que tem muita criança, inclusive, que já são muito bem orientadas em relação a isso. De não deixar ninguém tocar. Isso é verdade, eu concordo. De não deixar ninguém chegar perto, já fala não. Mas em outras épocas já não era assim. E eu venho dessa época, eu sou dos anos 90. Então, assim... Eu já tive uma criação diferente, né? É uma consequência. Não que isso eu possa replicar. Jamais. Morreu em mim. Eu declaro que já foi... Depois a gente vai falar para o pessoal que está assistindo por que morreu. A gente vai entrar numa linha massa. Sim. Que eu identifiquei que você falou. Assim, morreu em você. Quando que você chegou ao ponto de ficar tão desconfortável que você... chegou ao ponto de pedir ajuda? Que momento que foi, Dani? Demorou. Demorou quanto tempo? Demorou muito tempo. Isso, eu falo que Deus, ele teve um cuidado tão grande comigo de me enxergar, porque até hoje eu tenho uma lembrança minha, criança, lá onde eu morava, de olhar para o céu chorando e perguntando a Deus por que só acontecia coisas ruins comigo. Por que era só comigo que acontecia coisas ruins? E a partir daquele momento, eu ainda continuei lá. Eu demorei, né? Sair daquele lugar. Então, eu ainda morei com ele. Você morou quanto tempo com ele? Eu ainda fui morar com ele. Praticamente 1 ano. Nossa. É porque, assim, onde eu morava era um povoado. Então, quando eu comecei a ter ali por volta dos meus 14 anos, eu já queria começar a ter a minha independência financeira. Então, assim, a minha mãe já tava... Tinha pouco recurso, então eu pensava, eu preciso trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar como babá, né, procurando alguma coisa. Aí surgiu uma proposta melhor pra mim na cidade, e que era a cidade que ele morava. Só que aí eu pensei, eu não vou ter a liberdade, porque na época eu já tava... mais adolescente, então a adolescente, ela quer viver a vida, né? Digamos assim. E aí eu falei pra minha mãe, eu tinha uma amiga, a gente ficava combinando, eu vou trabalhar, vou ter dinheiro, vou ficar só um período lá, tempo necessário, né? Porque eu ainda estudava também, então tempo necessário pra eu me organizar e a gente alugar um lugar e dividir e tudo. Isso é a ideia com minha amiga. Só que dali já mudou tudo. Ali Deus já tava cuidando de tudo, né? Eu sempre falo isso. Ali Deus já tava cuidando de tudo. Aí uma família me fez uma proposta que era para cuidar de 2 crianças na época. E aí acabou que eu fiquei na casa dessas pessoas. Assim, indiretamente eu fui para casa do meu pai. Morei com ele um tempo de fato. Mas eu ficava mais na casa dos meus patrões, justamente para fugir desses abusos. E nesse tempo que você, sem você perder a sua linha de raciocínio, nesse tempo você morava na casa dele e acontecia, nesse pequeno espaço de tempo? Nesse tempo, como eu tava com uns 14 anos já, né? Então foi até mais ou menos por aí que aconteceu.
E a forma era sempre a mesma, era sempre quando eu tava dormindo. Então, o meu corpo, a gente falando sobre corpo, enquanto você falava, é tão real isso, porque eu comecei a me enxergar de uma outra forma. Que eu só era valorizada De que pelo maneira meu você corpo. se enxergava? Eu só me enxergava que eu era valorizada pelas pessoas ao meu redor pelo meu corpo. Aí entra Porque o foi que isso que o meu você pai falou. me ensinou, entre aspas, né? Por Foi que- isso que veio dele pra mim. Por que isso acontece? Porque ela passou pelo trauma, ela era uma criança e isso foi o ensinamento que ela teve. Indiretamente, a mensagem que foi dita é: você é importante pelo seu corpo, eu te uso. É As muito, pessoas, elas vão gostar de você pelo seu corpo. é muito fácil as pessoas criticar, as pessoas que criticam que não passou por isso, e as pessoas que criticam que passou por isso, de repente, pode. Tem que ter um discernimento, porque a pessoa que não passou, ela não pode falar de uma estrada que ela nunca passou, né? Sim. E a pessoa que passou, às vezes a forma que você vê a estrada pode ser a mesma que eu fui, mas eu vejo de um jeito diferente, eu vejo de um ângulo diferente. Então a gente não pode julgar. Aí tá, continuando ali no raciocínio, aí você foi para casa ficou um tempo com o seu pai, e aí mas aí você foi para casa desse casal que precisava que você cuidasse de duas crianças. Sim. Então, na época, eu falei pra minha mãe, eu até falo que foi a maior decepção da vida dela, assim, Da foi sua mãe? esse momento. A sua mãe. Inclusive ela tá aqui comigo. E pra mim, acho que foi uma das maiores decepções, porque ele nunca foi um pai presente, ele nunca foi um pai. Como a sua mãe reagiu nisso? Ela só foi saber disso quando eu entrei em depressão, então assim, já numa outra fase, eu já tava com uns 25 anos por aí. Mas uma das primeiras pessoas que teve uma percepção, porque o meu comportamento mudou. Eu era uma criança extremamente arrogante. Eu me tornei fui me tornando, né? Fui sendo moldada por isso. Então, a minha autodefesa era sempre afastar as pessoas. Então, eu era arrogante, eu era ignorante. Então, as pessoas me olhavam com outro olhar. E já essa pessoa, que era a tia Zé, ela já teve um outro olhar. Ela sempre que eu ia pra casa dele e eu voltava de férias, eu gostava de ir. A tia Zé era uma vizinha lá, que a gente sempre teve foi muito próxima. E aí, às vezes, eu ia pra lá e ela perguntava: e aí, Dani, como que foi as férias lá no seu pai e tal? E ela sempre me via mais recatada. Ou, quando eu dava alguma resposta pra ela, era de forma grosseira. Então, era uma resposta: foi bom. Mas sempre pra não entrar em muitos detalhes do que acontecia. Eu tinha, ainda que eu fosse criança, eu tinha muita vergonha. Porque eu pensava, eu já sofro bullying, né? Na época. Que era muito magra. Era extremamente magra. Eu me chamava de Oliva Palito. Então, eu era muito magra. E aí, eu já sofria bullying. Aí eu pensava, se eu contar, todo mundo vai saber. Porque era um povoado, então todo mundo sabia da vida de todo mundo. Aí eu pensava, se eu contar, todo mundo vai saber. Eu nunca mais piso na escola. E aí, eu segui nessa linha de raciocínio. Não vou contar, não vou contar. E aí, um dia, ela me pressionou mais. E aí, foi quando eu falei. Isso já próximo dos meus 14 anos. E aí, foi quando eu falei do que acontecia. Só que eu implorei pra ela, pra que ela não contasse pra minha mãe, que ela não contasse pra ninguém. Eu implorei. Ela falou, não, mas não pode, você tem que denunciar, você tem que fazer isso. Eu falei, eu não quero. Se você contar, eu nunca mais olho na sua cara. E ela foi muito, muito, muito verdadeira, assim, comigo, a ponto dela falar, eu vou te respeitar, eu vou respeitar a sua opinião. E às vezes isso pode gerar alguma crítica, porque a gente fala que ainda que o outro saiba e não conta, tá conivente. Conivente, né? Só que esses dias eu até tava falando com ela, e ela falou, se ela tivesse contado, eu realmente teria cortado laços. E aí é que eu ia ficar sozinha mesmo, porque ela era a pessoa com quem eu confiava. Era a única pessoa que eu confiava. Assim, de fora, né? De chegar e contar. Não que você não confiava na sua mãe, mas era uma situação que te machucaria, né? Concorda? Era uma Porque, situação no diferente. Caso, a tia te enxergou. A sua tia, ela conseguiu enxergar você além do que estava, além da sua capa. Porque normalmente a pessoa, ela cria
como defesa, uma fortaleza. Qualquer pessoa vai te acessar só até certo ponto. Daqui para lá é uma fortaleza e ninguém acessa. A sua tia, no caso, ela quebrou essa fortaleza e ela passou. Então ela passou a ser um porto seguro para você, até porque ela sabia. Você sabe que você tinha que estar aqui, né? Você sabe que você tinha que estar aqui, né? Pra gente... E em relação à minha mãe, foi uma das críticas que eu sofri muito das pessoas quando eu postei lá no TikTok, falando sobre esse olhar. Só que é muito difícil você, às vezes, tá com a mãe ali e perceber certas atitudes. Porque, como eu falei, são tempos diferentes. Hoje, as pessoas têm mais informações e conseguem perceber sinais. Por quê? Porque elas têm informação. Naquela época, não. Não era assim. Ela tinha outras responsabilidades. Minha mãe já tinha uma carga muito grande. Então, eu sempre pensava que como é que seria um fardo, né? E entra muito a questão da rejeição, né? Que é muito forte quando você passa por uma situação assim. Então, eu já me enxergava de outra forma. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender esse outro lado. Que, sua mãe deveria ter percebido, sua mãe deveria ter feito isso. Aí entra na linha que eu falei, as pessoas julgam, mas não sabem, né? Cada caso é um caso, né? E assim, olha, você quer fazer uma pergunta para ela, assim, e você falando sobre a transformação, que o corpo reage de uma forma, o que você percebeu de diferente? A minha pergunta, se você... Em mim? Eu não me aceitava. Foi um dos primeiros pontos. Eu não me aceitava da forma como eu era. Eu sempre... E vai até para uma outra linha em que talvez muitas mulheres hoje em dia, muitos relatos que eu recebi depois que eu postei, recebi muitos relatos. Da mesma forma que teve as críticas, mas eu recebi muitos relatos de mulheres. Muitas mulheres foram alcançadas e relataram que também sofreram, né, abusos na infância. E em mim eu via uma mulher que só era aceita pelo corpo. E eu não me enxergava de outra forma. Então eu comecei a aceitar ter um relacionamento abusivo. Olha só. Porque eu refletia algo do meu pai, eu refletia algo que eu vivenciei. Porque geralmente você segue um padrão, né? Se o seu pai foi daquela forma, consequentemente, a mulher ela tende a seguir essa linha. Então, muitas mulheres que às vezes vivem um relacionamento abusivo hoje em dia é justamente pela falta da paternidade. É um reflexo de algo que não teve na sua infância. Você queria perguntar alguma coisa para ela? Você sentiu a necessidade de aprovação? Desde sempre. Isso reflete a realidade de muitas mulheres hoje. Do mundo hoje, dos excessos na estética, por uma necessidade de aprovação. A gente já traz aí uma problemática. Por isso que você faz uma entrevista antes? Sim. Dos seus pacientes? Justamente. Todas passam por uma avaliação antes, porque preciso entender. Tem o problema estético? Tem, mas eu preciso entender onde começou esse problema. Deixa eu te perguntar uma coisa, a Dani até pode perguntar também. Porque tem hoje muitos artistas que, assim, antigamente eles mexiam assim, bem discretamente, mas hoje tá tão estranho que tá exagerado. As pessoas estão perdendo as suas características. Por quê? São os excessos. São os excessos? Né? São os excessos. E muitas vezes não falam. Sempre tem um fundo emocional nisso aí. Uhum. Sempre que tem todo excesso, ele esconde uma falta. Pessoal da produção, Cássio, como é que tá nosso tempo aí? O pessoal que vai acompanhando a gente tá faltando? Quantos minutos? Já foi? 35? Ah, beleza. Pessoal, a gente vai aqui, passa rápido aqui, a gente, né, vai... mas o assunto tá interessante. Ô Dani, eu não quero enfatizar isso, mas eu vou fazer só mais uma pergunta e aí eu acho que é um fator já, uma virada de chave. Sim. Que o ápice da situação que eu acho você atingiu. E eu vou te falar por quê. Eu penso assim, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Começa por aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você teve vontade de denunciar o seu pai? Sim.
Eu tem uma coisa que aconteceu assim desse meio tempo que foi uma das coisas que me levou ainda mais a reforçar essa parte de aprovação dos outros. Eu lembro de um dia, isso eu já conseguia, né? Eu já tava em pré-adolescência. Então eu já conseguia fugir isso com meus 15 anos, já conseguia meio que me desvencilhar dos abusos, né? Então eu comecei a querer namorar e ele sempre que tava perto, tipo, tinha um vizinho, eu queria namorar com um vizinho lá, ele intervia, ele não deixava. Ele fazia a cabeça da mãe do menino pra poder terminar, pra fazer alguma coisa, ele não deixava. Ele tinha um sentimento de posse. Aí veio a outra questão que um dia Ele não vê você como filha. Não. E eu te falo agora um ponto que pra mim foi a virada da chave. Eu estava na casa da minha avó. Eu, assim, tinha um hábito tinha uma vendinha e eu gostava de comprar umas besteirinhas, uns doces, uns trem. E aí eu fui até a carteira dele. Nessa época ele morava num barracão no fundo da casa da minha avó. E aí eu olhei na carteira dele antes de pedir. Já era mais espertinha, né? Olhei na carteira dele, vi que tinha dinheiro. Fui até ele, pedi o dinheiro. Tanto de ir embora, voltar pra casa da minha mãe, quanto pra ir na vendinha comprar as besteiras que eu queria, como criança. E aí, na hora ele já falou, não tenho, não tenho. Eu falei, tem, porque eu já vi que você tem. Ah, não vou te dar. Ok. Então, a partir dali eu falei, eu vou esperar meus avós chegar da rua, que eles tinham ido receber a aposentadoria, eu vou esperar eles chegar, eu vou pedir pra eles. E aí eu fui pra dentro do quarto e eu sempre procurava estar com alguém. Então, eu chamei uma prima minha, a gente foi lá pra dentro do quarto da minha avó pra esperar meus avós chegar. Nesse dia eu tava dentro de uma rede e minha prima na cama ao lado. E aí eu fiquei lá conversando com ela, arrumando a unha. Ele chegou e me entregou um bilhete. E aí eu perguntei na hora o que era. E ele não quis falar, só virou as costas e falou, leia aí e me fala. Quando eu abri o bilhete, ele tinha escrito, se você ficar comigo, eu dou o dinheiro que você pediu. Ali, meu mundo acabou, morreu. A partir dali, eu declarei que ele não era mais meu pai. Eu não tinha mais um pai a partir daquele momento. A atitude que eu tive, e que isso poderia ser uma evidência, né, posteriormente para a denúncia, mas a atitude na hora que eu tive foi de pegar esse papel, ir até o fogão de lenha que minha avó tinha lá e jogar no fogo. E ignorar a existência dele a partir dali. E até a forma de tratamento também, eu nunca... Desde do que aconteceu, desde a primeira vez, eu não era de abraços, não era de nada, de chegar perto. Sempre tentava manter o máximo de distância possível dele. Então, a partir daquele momento, pra mim, foi a virada de chave. De eu falar, eu não tenho um pai. A partir daquele momento. E aí, depois disso, vieram outras situações dele tentar aproximação. E foi quando comecei, que eu tava na casa, nos 15 anos, que eu tava na casa dos meus patrões lá. Sim. Surgiu também foi onde Deus usou um casal de pastores, que eram sobrinhos daquela tia minha que me enxergou. Eles sempre iam pra lá. E aí, no dia, eles conversando, Dani, você não tem vontade de conhecer Goiânia? E eu falava que meu sonho era conhecer Goiânia, São Paulo. E aí, eles falaram, pois eu vou realizar seu sonho. E aí, eles me fizeram a proposta de vir pra Goiânia pra cuidar dos filhos deles. Na época em si, eu não pensei em denunciar. Eu não tinha coragem, né, na verdade. Não tinha força pra ir atrás disso, né? Então, eu fiquei na minha em relação a isso. E aí, vim pra Goiânia, deu tudo certo, né? O casal me trouxe pra morar com eles. E foi a partir daí que Deus começou a trabalhar a cura em mim. Foram praticamente 6 meses quando eu vim. Morei com ele 6 meses, aí voltei. Na época eu tinha 16 anos, então ainda era muito nova. Aí voltei pro Tocantins, terminei meu ensino médio e eles me trouxeram de volta.
Então eu falo que até nesse meio tempo já era Deus trabalhando. Trabalhando. Quando eu vim para Goiânia, que eles me trouxeram, eles já sendo pastores, né? Comecei a frequentar a igreja, na época era Sara Nossa Terra, lá do Maísa, Sim. Trindade. Comecei a frequentar, sempre era por tudo que tinha acontecido, então eu sempre tentava manter distância de todo mundo. Então eu sentava lá no fundo. E aí passei por um encontro com Deus, que era chamado de revisão de vidas. E foi lá onde Deus começou a falar muito forte comigo sobre o perdão, Como que ele falava com você? sobre perdoar. De que maneira que ele falava com você? E eu vivenciei naquele dia quando eu comecei a falar do que tinha acontecido comigo. Porque é muito difícil falar. É uma trava muito grande. Então, quando eu falei, Deus, meu pai fez isso comigo, Deus falou que eu já era amada por ele. Só que até em Deus é difícil de você reconhecer a paternidade. Pelo que aconteceu comigo. Então, foi muito difícil. Mas a partir daquele momento, Deus falou que eu era uma filha amada. E que viria algo ainda extraordinário na minha vida. Bonita a história dela, né, Ione? E assim, você quer perguntar alguma coisa pra ela? Sobre a sua identidade. Porque esse relato, por último, Deus ele te deu uma nova identidade. Como você se reconhecia? Quem era a Dani antes disso, assim, em relação à sua identidade mesmo, a quem era você? Porque hoje você consegue falar, eu sou filha amada de Deus. Sim. Como você se identificava? Simplesmente não me identificava. Porque eu não tinha uma identidade. Eu era uma menina, né? Uma menina, mulher quebrada, despedaçada. Machucada, né? Muito, mas muito mesmo. Eu não reconhecia Deus como pai. Porque se eu não tive um pai aqui, pra mim era difícil acreditar que Deus poderia fazer algo, principalmente pelos questionamentos. Tá, se Deus é pai, por que isso aconteceu? Você perdoou seu pai hoje? Perdoei. E você, depois disso, você vê ele? Depois do que aconteceu, eu não vi ele. Mas é até um ponto importante essa questão do perdão, porque muitas vezes eu ouvia de pessoas que perdoar é uma decisão. E quando você perdoa, você não sente que aquilo tá te machucando mais. Porque perdoar não é conviver com a pessoa. Não é, não Você significa. não tem obrigação que você tem que conviver com a pessoa. Perdoar é você deixar o seu coração em paz, livre, não é isso? É principalmente uma carga que a gente traz que não é nossa. Assim, só te interrompendo, depois que tudo isso aconteceu, nunca mais vi seu pai? Eu vi. Depois que eu vim pra Goiânia, eu passei muitos anos. E em 2021, que foi onde eu fiz a denúncia. Você denunciou ele? Eu denunciei. E ele foi preso? Não. Em 2021, até aí eu achava que já tinha perdoado, né? Então, na época eu tava fazendo terapia. E aí eu viajei pra Tocantins. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui visitar minha avó, a mãe dele. No momento que ele descobriu que eu estaria lá, ele saiu. Aí, minha tia, que é a irmã dele, chegou a falar pra ele que eu não estava lá na casa dela, da minha avó, e aí ele voltou, chegou lá. Ele chegou como se nada tivesse acontecido. Como se ele nunca tivesse feito nada. Te tratou... E ele não me tratou como filha também. Porque quando ele chegou da mesma forma que eu chego cumprimentando outras pessoas, ele chegou, foi cumprimentando cada pessoa que estava na sala, estendeu a mão e falou, e aí, como você está? E aí, naquele momento, eu até falava pro psicólogo que eu não sabia qual que era a reação que eu ia ter, né? Assim, porque a minha vontade era de agredir. Sendo bem sincera, a minha vontade é que eu pensava, se eu ver ele, eu vou agredir. Só que não foi. Eu não esbocei reação quando eu vi ele. E aí foi quando minha tia percebeu, a irmã dele percebeu a atitude que eu tive, porque eu não cumprimentei, não estendi a mão pra ele. E ali eu vi que tinha algo errado. E ali, pra mim, já tinha sido o ápice. Eu falei, eu não vou mais segurar. E eu já tinha contado pra mãe dele o que tinha acontecido. Porque quando eu entrei em depressão profunda, eu fiquei uns 3 meses dentro de um quarto fechado, sem querer contato com ninguém. Acordava, assim, nem acordava na verdade, né? Eu
virava a noite, em claro, remédio não fazia efeito, nada. E aí, quando ela falou comigo, eu contei tudo que tinha acontecido. E ela falou que ia conversar com ele e tal. Só que quando eu cheguei lá, ela me chamou no quarto, implorando para que eu não contasse para ninguém. E ali, a partir dali, eu já falei, não, eu não vou aceitar. E a minha dor? Ah, mas ele é meu filho, eu já perdi um filho, vou perder outro. Olha, sabe assim, o que eu acho? Agora sim, por que eu tô falando isso pra você? O ápice de tudo, porque você tá aqui. Isso aí é digamos que é um buraco negro sem fim, de Sim. dor e tudo mais. Mas tem um ponto que eu percebi quando você fez o vídeo. Deus, ele é tão grandioso na sua perfeição que, como eu falei, nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão dele. Então, vamos falar, então quer dizer que Deus permitiu que o mal acontecesse a você? Não é isso. Deus, assim, na minha humilde ignorância, ele deu o livre árbitro para todos nós. A decisão é minha de fazer mal para alguém, Sim. assim como alguém fazer mal para mim. É a decisão. Porque Deus, quando ele criou o mundo, ele não quis escravo, porque ele poderia fazer, ó, todo mundo é perfeito, pronto, acabou. Mas ele, na sua grandiosidade, que ele é grande, a sua glória toda, ele fez uma situação muito nobre de um ser grandioso. Ele permitiu a gente ter as nossas próprias decisões, mesmo sabendo que ia dar errado. Mas a bondade dele, por nos amar, eles queriam que a gente tivesse nossa vontade. Sim. Então, assim, quando você fez o vídeo, eu percebi que você foi curada. Você foi curada, Dani. Dani, eu te falo pelo seguinte, a experiência que eu tive com Deus, eu já até relatei isso nos vídeos que eu fiz. Eu zerei o game, não tem nada que eu queira nesse mundo. Eu tive uma experiência de conversar, de ver. Eu acessei o céu. Se eu tivesse dúvida de como seria que isso aqui existia ou não, acabou. Caiu por terra há muitos anos. Não tem carro, não tem casa, não tem nada na minha vida que eu queira. Senão está escrito no livro da vida. Então, isso veio numa hora chave para você. Porque, né, a sua mãe Muito deve grande. orgulhar de você, da mulher que você se tornou. Sabe? As pessoas não têm direito de criticar. Pode opinar, mas direito de criticar ninguém tem. Porque só quem passa pela dor, né, sabe como é. Então, assim, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem que se orgulhar da mulher que você se tornou. Logicamente, Deus tem muita coisa pra você ainda. E você fala numa firmeza. Por mais que, assim, eu tô aqui do outro lado vendo a sua história. E não tem como não ficar revoltado e não sentir dor. Concorda, Ione? Com certeza. Então, assim, a gente ficaria aqui fazendo umas 2 horas de podcast. Mas eu quero te falar, cara, que você é uma pessoa incrível. Parabéns. Nossa, eu sou grato de conhecer pessoas igual você. De verdade, Obrigada. né, Iole? Com certeza, eu também estou te conhecendo hoje. E Deus, ele realmente, ele salvou a sua vida. Nada acontece por acaso. Não mesmo. Ele tem realmente algo muito grande para você ainda. Eu tenho visto, né, tudo isso se cumprir. E vi, e como você falou da sua vivência, né, da sua experiência com Deus. Eu vivi algo sobrenatural, que foi o ponto, né, do perdão total mesmo de eu viver. Eu passei ano passado, né, eu frequento a igreja Family, e eu fui para um encontro. E aí nesse encontro eu fui sem esperar nada. E aí no momento que teve lá, foi exatamente o momento de liberar perdão. Ele fala com a gente. E ali eu comecei a viver, e eu falo, hoje eu consigo ter o discernimento de falar que o momento em que eu vivi, que eu achava que era uma crise de ansiedade, era um momento de libertação. Você estava sendo curada, era uma Eu transição. estava sendo curada, estava sendo libertada de tudo que eu estava carregando. Ah, incrível. E aí foi onde eu comecei a falar com Deus. E aí Deus me direcionou a uma pessoa, que foi a Mai, e ali eu falei pra ela, porque na hora lá você tinha que falar, né? E ali eu falei pra ela tudo que tinha acontecido. Meu pai abusou de mim quando eu tinha 7 anos e tudo que tinha acontecido. E aí ela virou pra mim e falou: você libera o perdão? Na hora eu respirei fundo e falei: sim, eu libero o perdão. E ali ela falou: eu vou chamar o meu esposo, o Danilo, pra te dar um abraço. E esse abraço, ele vai representar o abraço de pai, mas é o de pai que é o Pai Celestial, Deus. Quando ela falou isso, porque até então, né, eu tinha aquela... Era mais arredia, assim, em relação a abraços e tudo.
Então, quando ele chegou e ele me abraçou, na hora, eu chorando muito ainda, eu fechei meus olhos e fui de encontro a Jesus. Eu vi Jesus. Jesus me estendeu as mãos e eu vi a minha criança interior que carregava aquele fardo todo. Ele te curou. De uma porta muito, muito escura. Muito escura. Saía correndo de encontro e na frente estava uma porta muito brilhante. Era uma porta muito brilhante que refletia muito. E quando me estendeu as mãos, eu fui de encontro a ele correndo. A partir dali, eu senti uma paz, que é a paz que fala na Bíblia, que é a paz que excede todo entendimento. Foi a partir dali que eu vi que algo em mim se transformou. Dentro de mim eu já não carregava mais nenhum peso. Eu não carregava nenhuma carga que não era minha. Porque a gente, quando passa por isso, a gente vai carregando coisas que não são nossas. Porque liberar o perdão não é sobre o outro, é sobre mim. Se eu te der um tapa, você fica chateado, quem se ofendeu foi você, mas daqui a pouco eu vou esquecer. E pra mim talvez foi brincadeira e você se ofendeu. Então você vai ficar carregando. Você não tá deixando. Então você vai carregando algo que não é seu. E foi ao longo do tempo que eu falo que Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. Porque ele não nos dá uma carga maior que a gente possa suportar. Então, ele foi trabalhando em mim a cura há quase 20 anos. Não é? Então, foi gradativo. Ele curou uma parte, curou outra parte, e foi indo, até chegar o momento exato dele falar: filha, o raso não te serve mais. E aí entra o ponto, que é o meu querer. Porque você também precisa querer perdoar. Eu posso falar, Deus pode falar assim: ó, filho, você precisa perdoar. Mas se você não tomar a decisão de fazer isso... O livre arbítrio. Que eu falei. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você fez o vídeo e foi dali... foi por isso que você teve a decisão de fazer o vídeo. Seria Sim. isso. Deus falou comigo, a partir daquele momento, Deus falou que ele teria algo ainda maior pra minha vida. Olha, Dani, eu quero te agradecer. Passou rápido, né? Passou rápido, assim. Por mim, eu ficava aqui mais uma hora. Eu falei que é bom, mas assim, é pouco. Mas eu te falo, dos podcasts que eu já fiz, esse foi o mais difícil. Mais difícil, assim, de verdade, de todo o coração. Porque eu sei a verdade que você está falando sobre o seu encontro com Jesus. Eu sei. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer. Quero que o Pai Criador continue te abençoando. Amém. Sabe, que eu acredito realmente que muitas coisas vai vir até você. Amém. Não foi por acaso que você teve esse encontro com ele, que eu creio que de repente você está se preparando para receber pessoas e ajudar pessoas que passou por essa situação, que veio em você como uma inspiração, né? Quero te agradecer também, viu? Aproveitar e deixa seu Instagram pro pessoal te seguir lá. Segue lá, Dani Alves, DANNY, Alves com I e 2 S. Que é contadora, maquiadora e também agora pode ajudar você com a experiência de vida incrível. Sim. Não é isso? E olha, só gratidão. E olha bulhões. E sabe que a gente vai depois da clínica dela, que eu preciso perder a barriga, né? Eu tô falando de mim, não tô falando de você que perder barriga, não. Tô falando de mim, eu preciso. Mas você, de repente, fazer alguma outra coisa lá. Fala pro pessoal, né, seu Instagram, e falar que você vai estar com a gente no Que Rola Por Aí também, né? A gente vai fazer um podcast só voltado para essa área, que eu tenho muitas perguntas, né? Te agradecer demais. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, conhecer a sua história, te agradecer pela oportunidade. Imagina. Vou deixar meu Instagram, que é Yollie_Bulhões, YOLLE.bulhões. O que o pessoal mais procura hoje? Barriga. Eu tô falando. Todo mundo quer perder barriga e afinar a cintura. Né? Eu vi que no seu Instagram você coloca resultados lá, hein? Sim, resultados reais. Poxa. Inclusive, eu tenho um método exclusivo. Um método criado por mim que trata todas as disfunções. Ele é dividido em 3 partes, em 3 fases. E trato a gordura, oxido, que é fazer o gasto energético dela, porque se não vai para academia, seu corpo reabsorve. Então, eu vou gastar ela já na maca. E
também trato a parte estrutural, porque às vezes é uma flacidez, mas eu preciso da sustentação muscular para essa pele poder ter essa estrutura. Também faço, esse método ele é completo, ele é um programa de reestruturação abdominal completíssimo e que tem resultado real. E vai estar também toda semana com a gente lá no arroba do Que Rola Por Aí, passando dicas pro pessoal também, Vou né? estar por aí, no Que Rola Por Aí. É isso aí. Daniel, um abraço pra Muito vocês. obrigada pela oportunidade que esse vídeo possa alcançar, né, mulheres, né, que vivenciaram isso, que elas possam ser curadas, transformadas. Agradeço demais a oportunidade que você deu aqui de abrir esse espaço. Imagina. Agradeço muito a também meu amigo, né, assessor Osmar da PW Marketing. Agradeço demais a oportunidade. É isso aí, pessoal. O Que Rola Por Aí rola aqui. Beijo pra vocês. Volto no próximo podcast.